Som, amém. Glória a Deus, irmãos. Ô Senhor Jesus, isso aqui é para tentar me desestruturar, mas não vai não. Amém. Vamos orar aqui pela palavra de Deus, irmãos. Orar aqui para que o Senhor nos dê nessa noite um espírito de revelação, de sabedoria, porque é exatamente sobre isso que nós vamos compartilhar. Amém? Passe sua fronte. Senhor, nós queremos nesse momento aplicar o nosso coração ao ouvir do Senhor, ao ouvir a Tua palavra, que haja em nós nessa noite espírito de sabedoria, espírito de revelação. Queremos que os nossos olhos nessa noite sejam iluminados, ó Pai. Queremos ver assim como o Senhor vê. Queremos ter os nossos olhos abertos, para que no final, Senhor, possamos amadurecer, na medida que nós vemos a Cristo. Traduza, Senhor, as realidades espirituais no nosso espírito, para que a nossa mente possa também transmitir toda a interpretação do Espírito na nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Então, eu quero dar continuidade naquilo que nós compartilhamos na semana passada. Semana passada nós falamos sobre a revelação no Espírito. Nós usamos aqui o texto de Efésios capítulo 1, mas hoje nós vamos aqui compartilhar a parte 2, ok? Então hoje nós estaremos continuando o compartilhamento do ensino da palavra de Deus. Irmãos, eu particularmente penso que eu não sou um pregador. Eu não sou aquele pregador que faz você saltar da cadeira com aqueles gritos e tal, né? Mesmo porque eu acho que eu nem sei fazer isso. Eu não sei. Mas eu amo o ensino da palavra. Não que eu seja um grande mestre, nada disso, mas que a palavra me fascina. E da maneira que eu tenho recebido do Senhor a palavra de Deus, sabe, há um grande prazer no meu coração em transmitir a palavra. Por quê? Porque a palavra, o ensino da palavra, de maneira prática, pode transformar a nossa vida. Quando você aprende a palavra, quando você tem luz da palavra, isso pode fazer toda a diferença na sua vida prática, como um filho de Deus. Então, na semana passada nós falamos sobre alguns princípios para se obter, para se ter revelação. E hoje eu gostaria de falar sobre mais alguns outros princípios para que a nossa vida com Deus seja uma vida cheia de revelação. Você está compreendendo o que eu estou querendo dizer? Eu usei um exemplo bem prático. Luciano, só eu não estou me ouvindo, eu não gosto desse microfone que eu não me ouço. Às vezes eu estou gritando demais, os irmãos. Eu acho que eu estou falando baixo, os irmãos acham que eu estou falando muito alto. Acha não, tem certeza, né? Porque a caixa está virada para vocês. Então eu falei de uma maneira bem prática o que é revelação aqui na palavra de oferta. Aquele texto que nós lemos, para mim, era uma informação. Era claro, de uma medida natural. Ou talvez de uma medida pouca de luz. Mas quando vem uma luz maior, aquilo que você recebeu da palavra de Deus se torna muito mais claro, muito mais eficaz. E é isso que vai mudar, transformar a sua e a minha vida totalmente. Está entendendo, irmãos? Por que nós precisamos ser cheios de revelação? Para quê? Para que possamos amadurecermos como filhos de Deus. Nós precisamos avançar em níveis maiores como filhos de Deus. Não podemos ser filhos ignorantes acerca da revelação da verdade que há na palavra de Deus. Se você e eu queremos nos apropriar, sim, porque você, irmão, presta atenção, você não conquista nada. Cristo conquistou tudo. Você não é aquele que
esforça, que soa para conquistar alguma coisa, que Cristo ele já fez isso por você. O suor que você anteriormente tinha que ter para suar, ralar e conquistar, Cristo suou, mas em forma de sangue, lá no Getsemane, antes de ser crucificado. Aqui suar, você hoje não se esforça, hoje você descansa por meio de fé. Ah, pastor, então eu tenho que ficar parado, não fazer nada? Não. Você deve fazer, mas tudo que nós fazemos hoje é no descanso. Então, para que você se aproprie daquilo que Cristo já conquistou, você precisa amadurecer na revelação de Jesus Cristo. Você e eu somos pais, ok? Somos pais. E nós, como pais, nunca, jamais, pelo menos na nossa situação sã, normal, daríamos, por exemplo, um carro na mão de um filho nosso de 8 anos. Você jamais faria isso com o seu filho. Você jamais daria para o seu filho algo que ele não pode, não tem aptidão para receber na idade que ele tem. Por quê? Porque ele é imaturo, ele não se desenvolveu, ele não alcançou a maturidade. Portanto, você não pode hoje presenteá-lo ou dar até mesmo uma herança na mão de um filho que não pode agora receber. A Bíblia fala que a lei é esse aio, é esse mordomo que nos restringia. Mas hoje, como filhos de Deus, presta atenção, o desejo de Deus é que nós cresçamos, amadureçamos. Para quê? Para nós nos apropriar da herança que só podemos receber quando nós formos maduros. Está entendendo? Mas uma das coisas que nós compartilhamos é que a revelação deve ser uma prioridade na nossa vida. Uma prioridade. Há pessoas que não priorizam a revelação. Por exemplo, você estar aqui hoje, você estar assistindo através da internet, ou qualquer outro culto, não é só esse não, irmão. Estou querendo ser sectário aqui, canalizando as coisas só para mim, não. Mas se você separou esse tempo, se você tem uma disciplina espiritual e entende que você precisa de revelação, precisa enxergar mais, na verdade que é na palavra de Deus, isso mostra que você prioriza a palavra e prioriza obter a revelação da mesa. Está me entendendo? Então a primeira coisa que nós compartilhamos semana passada foi isso, que você e eu devemos priorizar a revelação na nossa vida. Você precisa querer enxergar mais, ver mais, enxergar como Deus vê. Está me entendendo? Então nós devemos priorizar isso, ver como Deus vê, enxergar com os olhos espirituais, porque eu e você fomos chamados para andar por fé e não por esses olhos que você tem aí, azuis. Amém. A irmã está querendo olho azul. Mas, para isso, o que nós falamos? Nós precisamos orar, pedindo revelação. Paulo dizia que ele se colocava de joelho para orar em favor dos irmãos, pedindo para que os irmãos obtivessem o quê? Revelação. Revelação em que, irmãos? Em Cristo, ou de Cristo. Enxergar Cristo, ver mais Cristo. E nós precisamos também nos habilitar. Orar por revelação, como? Tendo um coração consagrado, um coração dedicado ao Senhor. Não achar que o pecado é algo simples, não achar que o pecado é algo assim, trivial. Ainda que nós pregamos sobre a graça de Deus, o pecado é terrível na nossa vida. Por quê? Porque nos leva para o inferno? Não, porque ele tem uma consequência terrível. O adultério tem uma consequência terrível, o roubo tem uma consequência terrível, a mentira, que é pecado, tem uma consequência terrível, em certos casos. É pecado. Nós não devemos fugir dessas coisas. Fugir.
Mas isso não significa que você vai para o inferno. Não é essa a questão. A questão é consagração. Sansão perdeu a sua consagração no dia que lhe cortaram o seu cabelo, porque se envolveu com quem não deveria, fez o que não deveria. Outra coisa, nós devemos ter um coração ensinável. Precisamos entender que a cada dia precisamos aprender com os outros. Eu já vi pessoas dizendo assim: Deus, eu quero uma unção na minha vida. Deus, eu quero uma autoridade, eu quero autoridade na minha vida. Deus, eu quero posições na minha vida. Vou falar algo para você, irmão. Unção, autoridade e posição, você só obtém quando você respeita isso na vida de alguém. Amém. Você não obtém unção, que é o poder de Deus capacitador para você conquistar assim na medida de avançar, né? Avançar em Deus, autoridade na palavra, aonde você estiver, e posição, se antes você não respeitar isso na vida de alguém. Por quê? Porque essas coisas são herdadas. Você vê na palavra de Deus, por exemplo, Eliseu respeitou a unção que havia na vida de Elias, e aquela unção foi dada, foi transmitida, foi herdada por Eliseu, porque ele serviu e respeitou a unção de Elias, a autoridade de Elias, a posição de Elias. Nós vemos Davi, foi o segundo rei de Israel. O primeiro rei, o rei de Israel, pecou de forma que Deus o destituiu do cargo, do trono. Mas ele tinha a unção sobre a vida dele. Saul foi o primeiro rei de Israel. Mas Saul não recebeu a autoridade, a unção e a posição sozinho. Chegou um dia lá e falou assim: eu me entronizo. Pá! Meteu uma coroa na cabeça e falou: agora eu sou rei. Não, teve que vir o quê? Samuel. Samuel profetizou. Samuel foi o canal que levantou Saul. E é interessante que no dia que Saul estava vulnerável, perseguindo Davi foi até ele de noite, quando ele dormia. Davi teve a oportunidade de matar Saul, porque sim, Saul estava perseguindo ele. E ele foi lá, arrancou um pedaço da veste de Saul, como quem, né? Está dizendo: olha, se eu quiser eu podia ter te matado. E naquele momento a Bíblia fala que o coração de Davi palpitou. E ele disse: como eu posso tocar no ungido do Senhor? Presta atenção, o erro estava em Saul, não estava na unção. Se você quer obter revelação, unção, autoridade, posição, você deve respeitar isso na vida de outra pessoa, ter um coração ensinado. Outra coisa, você deve ter um coração limpo, sem perversidade, sem mistura com outras coisas. Deve ter um coração sem véu. Sem véu, tira todo o véu da legalidade, todo o véu que cega o seu entendimento acerca das verdades espirituais. Seja cheio da palavra, irmão. Deixa a sua mente ser permeada pela palavra de Deus. Deixa Deus encher a sua mente com a palavra dele. Você se enche da palavra quando você está aqui. Você se enche da palavra todas as quartas-feiras. Quando você está ouvindo outra palavra de um pregador, de um pastor. Quando você está na sua casa lá assistindo uma palavra, ouvindo uma palavra, você está enchendo a sua mente, o seu coração com a palavra de Deus. Ok? Mas eu queria falar agora, a partir de agora, quais são os resultados na nossa vida quando nós temos revelação. Porque sim, isso muda totalmente a nossa maneira de viver. Quando você recebe revelação na sua vida, quando você tem a experiência do: agora eu entendi, meu Deus, estava diante dos meus olhos, eu não conseguia ver. Naquele momento é que deu e aí a sua vida começa a ser totalmente diferente. Quais são os resultados da revelação do Espírito em nossa vida? Primeira revelação é o que nos transforma. É o que nos transforma.
Quando você tem revelação, a experiência do você tem a sua vida transformada. Como que funciona isso, irmão? Primeiro, a revelação, ela ocorre na onde? A revelação ocorre primeiramente no seu espírito. É no seu espírito que explode essa revelação. E a partir daí o Espírito Santo transmite essa verdade ao nosso espírito humano, que foi amalgamado ou misturado com o Espírito de Deus. Aí só depois essa verdade espiritual é traduzida na nossa mente. Está me entendendo? Quando você ouve a palavra, você está ouvindo aqui a palavra, essa palavra vai para o seu coração, ela explode lá, ela queima lá, e aí o Espírito Santo que está dentro de você joga essa informação para a sua mente. É onde que, agora eu entendi. O Espírito Santo transmite essa verdade, ele traduz essa verdade espiritual dentro de você, e a sua mente ela é capaz agora de entender o que Deus está falando naquele momento. Está me entendendo? Porque eu vou te falar uma coisa, você só tem um conhecimento mental não muda a sua vida. Na sua mente você não é capaz de ter revelação da palavra de Deus. Quantas pessoas, eu vou falar para você aqui, você vai testificar comigo, quantas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não fazem diferença na vida dela, não muda, não transforma, não acontece nada. Por quê? Porque há uma grande diferença entre o conhecimento mental e o conhecimento espiritual. O conhecimento mental não muda, irmão, não muda. Quando eu me converti, e eu tive um nível de revelação na minha conversão. Antes de eu me converter, era uma pessoa assim terrível. Você não ia querer ser meu amigo. Não ia. Eu conto algumas coisas para minha esposa, ela fala, nossa, eu te conheço antes de converter, eu não ia nem ficar perto de você. Aleluia. Eu nunca encontrei com ela. Então os nossos caminhos, né, podia. Porque a primeira impressão é que fica. Então, se eu conheço ela antes da conversão, depois da conversão, ela ia me olhar assim: será? Não, aquele ali não. Né? Ia ter uma resistência. Então, graças a Deus, foi depois. Mas quando eu me converti, as pessoas continuaram me oferecendo coisas. Continuaram. E eu dizia não para todas elas. Eu corria, saía fora. E a pessoa falava: nossa, você tem opinião, hein? Você tem uma opinião forte. Eu vi isso já falando isso. Você tem uma opinião forte. O que ele está dizendo? Nossa, você por si mesmo, por uma questão mental, de opinião, você realmente mudou o seu estilo de vida. Não, não foi a minha opinião. Aliás, tudo que eu fazia de errado, eu já tinha uma opinião sobre mim mesmo. Eu não prestava. Mas quando eu tive revelação em Jesus Cristo, irmão, isso tudo fez diferença na minha vida. Você já viu pessoas que têm um grande conhecimento da palavra de Deus, só que a palavra de Deus não muda a pessoa? Tem pessoas que têm a sua vida todinha estudando a palavra de Deus, mas quando ela está lá na sua fase adulta, ela está adorando ídolos. Sim ou não? Sim. A pessoa estuda a palavra de Deus a vida toda, mas ela não entende, porque ela não tem revelação que não pode adorar imagens. Ela não entende isso. Por quê? Porque lhe faltou revelação. Essas pessoas sabem de tudo por meio da palavra. Sabem sobre cura, sabem sobre provisão, sabem sobre fé, santidade, mas mesmo assim continuam vivendo uma vida derrotada. Porque a revelação faz toda a diferença. Simplesmente, por quê? Porque essas coisas não se discernem naturalmente, não é uma interpretação particular, mas se discernem por meio de revelação. Olha só o que a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios. Assim que nós, está falando de nós aqui, Paulo dizendo acerca de nós, assim que nós, daqui por diante, ele está dando aqui
Ele está falando aqui sobre um ponto de partida. Assim que nós daqui, desse ponto de partida em diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. Primeiro ele está falando um aspecto de olhar para as pessoas de forma natural. Isso acontece muito na igreja. Por exemplo, eu estou aqui com a Edileus, conheço a vida da Edileus, sou vizinho da Edileus, eu e ela congregamos na mesma igreja, só que eu acompanho os passo a passo da Edileus, e vejo que a Edileus de vez em quando, ó, dá aquela escorregada, e eu olho para ela, essa daí não tem jeito. Olha lá, é uma vergonha para a nossa igreja. Olha lá, pecando de novo, meu Deus do céu. Olha lá, fofocando lá, ó. O que a Bíblia está falando? Não conheceis a ninguém daqui por diante segundo a carne. Aí você tem o marido, bebum na carne. Aí você olha para ele e fala lá, não tem jeito esse traste, ô bebum cachaceiro. A ninguém conheceis daqui por diante segundo a carne. Fala, esse homem é uma bênção de Deus. Amém. Esse homem é uma Deus. Amém. Segundo a carne. E se antes, agora falando de Cristo, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, ou seja, de forma natural, o Cristo histórico, o Cristo das folhinhas que ficam lá nas mecânicas, né? Toda mecânica que você entra, ou é Jesus na folhinha, ou é mulher pelada. É ou não é? A ninguém conheçamos a Cristo segundo o Cristo histórico, o Cristo da Bíblia, mas conheçamos agora de outro modo, no Espírito. Amém. Já agora não conhecemos deste modo, segundo a carne, mas o Cristo que se revelou a nós, o Filho de Deus, aleluia, o Messias, o enviado, o Salvador, Yeshua HaMashiach, o Redentor, o resgatador das nossas almas. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Então Paulo disse aqui que antes ele mesmo conhecia Jesus na carne, mas depois ele passou a conhecer Jesus pelo Espírito. Por isso a importância do novo nascimento. Paulo, antes de conhecer Cristo revelado, ele era alguém que se dizia de Deus. Ele era um fariseu zeloso, que se destacava mais do que os demais na sua idade. Ele perseguia a igreja de Jesus, se dizendo soldado de Deus. Mas no dia que ele teve um encontro, a revelação, a luz literalmente brilhou na vida dele. Aquela vida antiga dele passou. Agora, daqui por diante, ele conhece todas as coisas, discernindo no Espírito, irmão. Amém. Vou falar uma coisa para você. Se uma pessoa ainda não foi regenerada, ela não vai ter condições de ter revelação. É duro, mas é preciso ser dito. Uma pessoa que não nasceu de novo em Cristo Jesus, ela não tem aptidão para receber revelação. Não tem. Agora, você hoje pode fazer essa decisão. Entregar a sua vida para Ele. Falar, Senhor, eu te conheço, mas eu percebi que eu te conheço na carne. Conheço o Cristo histórico. E a partir de hoje, eu quero ser uma nova criatura. Eu quero receber uma nova natureza, porque quem não nasceu de novo não pode ver as coisas do Espírito, ok? Mas como podemos saber se temos ou não revelação da palavra em nosso espírito? Porque eu falando isso talvez gere uma crise, né? Será que eu sou nascido de novo? Será? Porque eu sei lá, ultimamente eu tenho tido muita revelação. Mas existem 4 sinais de que temos recebido revelação da palavra de Deus, ou as verdades da palavra, né? A palavra de Deus, ela vai sempre gerar 4 sinais de revelação. O primeiro sinal
é que a revelação, ela gera vida. Vida. Irmãos, é difícil eu falar para você, eu definir o que é vida. Mas quando você percebe a vida em algum lugar, é fácil de você saber. Sim ou não? Os cientistas hoje não conseguem definir o que é vida. Você fala, defina a vida. Aí vem as teorias. Big Bang, né? Porque a ciência quer explicar tudo, né? Quer provar tudo, mas até hoje não conseguem definir o que é vida. Simplesmente vida. Mas quando você tem revelação da palavra de Deus, é gerado, é manifestado e você percebe. Lá em João capítulo 6, Jesus disse o seguinte: as minhas palavras, ou as palavras que eu vos digo, são espírito e vida. Então, quando o Senhor fala, segundo o que Ele está dizendo aqui, conosco, na palavra, isso vai gerar dentro de nós o que? Vida. Vida. Transformação. E a primeira característica de alguém que recebeu revelação é isso. O primeiro milagre de Jesus na Bíblia, sempre quando eu falo, eu lembro do André, do casamento do André, porque eu falei isso lá no casamento dele, sobre o casamento lá em Caná da Galileia, lá, né, Jesus transformando água em vinho. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Isso fala de mudança de vida. O vinho simboliza vida. Você já viu alguém assim que toma vinho? Como é que ele fica? Fica mais falante, né? Fica mais rosado, o olho fica brilhando, né? Pode ser aquela pessoa mais introvertida, mas rapidamente ela já se enturma, começa a falar. Tem uns mais exaltados que assistem em cima da mesa, aí é outra coisa, né? Isso aí é outra coisa. Mas são características de vida. Quando você recebe revelação da palavra, vida é gerada dentro de você. Então a palavra de Deus diz que a letra é morte. Só o conhecimento, as letras escritas é morte. Mas a palavra que sai da boca de Jesus, Ele mesmo está dizendo, é espírito e vida. Por quê? Porque a união da palavra com o espírito é uma geradora de vida. Amém. Oh, irmãos, Aleluia. a palavra e o espírito andam juntos. Não adianta você só ter letra, palavra. É necessário que você priorize ter revelação, porque quando você prioriza, o Espírito vem. Uma vez que você recebeu a palavra, o Espírito vem, é gerado agora vida. Por isso, quando o Senhor fala, a palavra do Senhor entra no nosso coração, e a luz, ou seja, a revelação, gera vida. Sempre que o Senhor fala, a vida e nos enchemos de luz, você começa a enxergar. Irmão, eu vou usar uma ilustração que eu já usei semana passada, mas nunca é demais lembrar para os irmãos. Se eu apago aqui esse ambiente, tudo fica escuro. Isso fala de alguém que vive na escuridão, não tem luz, não tem revelação, é como um baú fechado. Mas quando eu digo assim, irmãos, acendam as luzes, comecem a me dizer aonde estão as coisas nos seus lugares, aonde há sujeira nos cantos das paredes, certamente os irmãos vão olhar quando há luz e vai dizer, ali, as cadeiras estão aqui, outras estão ali, mais umas empilhadas mais ali, adiante. Tudo porque você recebeu luz. A luz faz com que você e eu enxerguemos. Amém. Todas as coisas diante de nós. Inclusive, vou falar para você muito prático, inclusive os problemas que eu e você temos no dia a dia. Foi o que eu falei semana passada. O problema não está no problema em si. O problema está como você se depara diante do problema. Quando você tem revelação, os problemas se tornam muito mais fáceis. Por quê? Porque à medida que você tem luz, você começa a organizar as coisas na sua vida. Está entendendo?
você começa a se organizar. E a partir daí a vida de Deus vai fluir dentro de você. E é interessante que também, a partir daí, você vai ter autoridade para falar na vida de outros. Amém. Quando você abrir a sua boca, você também vai ser um gerador de vida na vida de outros. Amém. Irmãos, isso é imprescindível. Isso não pode faltar na nossa vida. Isso não pode faltar na nossa vida cristã. Porque a vida de Deus tem o poder de destruir. Presta atenção. A vida de Deus tem o poder de destruir a morte. É interessante que realmente a gente não pode definir o que significa vida, mas é muito fácil de perceber. Tinha um irmão na minha célula lá em Mauá, não que não haja aqui, mas foi um irmão que marcou assim muito a minha vida. Ele era discipulador na época, mas é interessante, você sabe que o discipulador ele visita, né, aleatoriamente ali, ou de uma forma cíclica, né, a sua célula, mas ele chegava de surpresa na célula, e eu não sabia que ele ia. E ele chegava lá, o compartilhamento rolando na célula, e ele chegava no meio da célula e tal, mas na hora que a gente ia orar, e até mesmo compartilhar da palavra, parece que o ambiente mudava quando ele falava, quando ele orava. Você via o irmão simples, não tinha nada em si mesmo, mas quando ele falava, quando ele estava, quando ele chegava, você via que nele tinha isso, vida, o ambiente mudava, a atmosfera mudava, e todos nós nos alegrávamos com isso. Amém. É difícil de definir, mas é fácil de perceber. Outra coisa, a revelação na nossa vida gera fé. Quando você recebe revelação, a sua fé cresce, ela aumenta. E se não há fé na nossa vida, e se falta fé na vida de alguns, é porque ainda não houve revelação. É por meio de revelação que a fé é gerada. E assim, nós obtivemos o que? Cura. Nós obtivemos o que? Proteção. Salvação da família. Provisão plena. Quando nós temos revelação, uma fé é gerada dentro de nós. Nós temos ousadia para declarar as verdades da palavra de Deus. E a fé é assim, ela é gerada pela palavra. Quanto mais você ouve, você está ouvindo a palavra aqui nessa noite, quanto mais você ouve a palavra de Deus, e você tem revelação dela, você vai sair daqui nesta noite cheio de fé. Aleluia? Aleluia. Revelação, irmãos, é como luz. É como a luz. E não há uma pregação acusatória aqui nessa noite, porque a revelação ela é assim mesmo. Ela é gradativa. Ela é como a luz. Hoje você talvez enxerga assim como uma vela. Uma pequena vela queimando. Mas amanhã você pode enxergar como uma lâmpada de 50 watts. Amém. Porque ela é gradativa. Ela vai aumentando na nossa vida à medida que nós praticamos isso. Ouvimos, lemos a palavra de Deus, temos comunhão, congregamos. Amanhã você pode ter 100 watts, 200 watts, até que chegue um dia que eu e você possamos enxergar como o sol do meio-dia. Nada vai ficar oculto nos nossos olhos, e nós seremos tal qual Ele é. Amém. A Bíblia fala que Ele tem olhos como chamas de fogo. Nada fica oculto diante dos olhos do Senhor. Ele tem os 7 Espíritos de Deus. Ele enxerga todas as coisas. E nós podemos chegar nesse nível, caminhando nessa revelação. Outra coisa, a revelação na nossa vida, ela gera transformação. Então depois que nós recebemos revelação do Senhor, você pode ter certeza, nunca mais seremos os mesmos. Não é um bordão.
bordão, não é um chavão, não é uma palavra de efeito, é uma realidade espiritual. Quando você tem revelação, a sua vida é transformada. Lá em Marcos, capítulo 16, nós vemos aqui Pedro fazendo uma grande declaração a Jesus. Certa vez Jesus disse: quem diz o povo ser o filho do homem? Quem diz o povo acerca de mim? O que o povo diz acerca de mim? Quem o povo acredita que eu sou? Inclusive é o nome de Deus, eu sou. Aí os discípulos disseram: uns dizem que o Senhor é Jeremias, Elias, alguns dos profetas. Aí ele fala: certo, o povo é o geral, mas vocês são os meus discípulos. Eu estou parafraseando para você entender, ok? Mas vocês são os meus discípulos. E vocês? Quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro dá um salto na frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E aí, sobre essa afirmação de Pedro, Jesus disse o quê? Bem-aventurado. O que é bem-aventurado mesmo, irmãos? É mais que feliz, é felicíssimo. O termo feliz é bom, mas felicíssimo é ótimo. Felicíssimo és tu, Simão, grava esse nome, Simão Bar Jonas, ou seja, Simão, filho de Jonas. Não é o sobrenome de Pedro. A priori, primeiro, o nome de Pedro era Simão, filho de Jonas. E Jesus disse: porque não foi carne e sangue, lembra que eu falei no versículo passado? Não conheçamos agora Cristo na carne. E Jesus disse: não foi carne que te revelou. Quem foi que revelou? Meu Pai que está no... O que Pedro teve? Revelação. Tem que saber se você sabe. Pedro teve o que, irmãos? Revelação. Aí o Senhor acrescenta aqui dizendo: também te digo que tu és agora Pedro. Ou seja, antes era quem? Simão. Mas agora Simão foi transformado em Pedro. Pedro significa rocha. Pedro foi transformado na mesma natureza de Jesus, que é a rocha. Não é impressionante isso? Agora, o que transformou Pedro aqui, irmãos? O que trouxe transformação para a vida de Pedro? Revelação. Ele foi o único que saltou e disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu tive revelação de quem tu és. De tanto ouvir Jesus, de andar com Jesus, de olhar para Jesus, ele teve revelação de quem Jesus é. E eu vou te falar uma coisa: sempre que você tem revelação de Jesus Cristo, a sua vida é mudada. O seu nome é mudado. Sabia que tem um nome no céu que ainda você não conhece? Você tem um novo nome em Cristo. Amém. Não é maravilhoso isso? Dá uma curiosidade? Sim. De querer ir para o céu logo? Talvez. Ô irmão, vamos esperar. Mas você tem um nome. No dia que você disse: ô Jesus amado, ergueu a sua mão, creu com o seu coração, confessou com a sua boca e disse: tu és o Cristo. Você já fez essa oração um dia? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu te entrego a minha vida, eu te confesso como meu Senhor, único e suficiente Salvador. No dia do batismo você fez isso. A Bíblia fala que você recebeu um novo nome. E você um dia vai receber uma coroa em nome de... Vai ou não vai, irmão? Você é um vencedor ou não? Amém. Ao vencedor darei a coroa. Aleluia. Tem uma pedrinha. Vai ter um nome que só você conhece. Olha um privilégio, né? Só você e ele. Porque foi ele mesmo que te deu. Então, a cada revelação,
que eu e você recebemos, somos transformados de glória em glória. Até quando? Até alcançarmos a semelhança dele. Amém? Outra coisa, a revelação nos ajuda no meio da tentação. Na tentação, quando uma verdade é aprendida só na nossa mente, é como eu disse, ela não tem o poder de te ajudar na hora dos ataques malignos. Ela não tem, uma informação só não tem. Mas quando é algo que queima no seu coração, nós sabemos que haverá uma fé ali. Para quê? Para que no final você possa aí sim destruir a ação do maligno. Olha só em 1 João 2. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Ok? Mas aí conta o segredo da sua força. Porque a palavra de Deus está em vós. E já vencestes o maligno. Como é que os jovens vencem o maligno aqui? Porque a palavra está em vós. A palavra está neles. Então é isso que João está dizendo. Que eles têm vencido o maligno porque a palavra está neles. Então o Senhor Jesus também, quando estava no deserto, ele venceu Satanás, as tentações do diabo, quando ele dizia o quê? Está escrito. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E por último, irmãos, estou terminando, aguenta. Deixa a palavra permear o seu coração, a sua mente, para que no final tenha revelação. A revelação do Espírito é o que faz queimar em nosso coração. Irmão, eu estava aqui, eu não posso sair da câmera. Estava ali cantando. Eu estava ali cantando e meditando. Eu costumo fazer isso em casa aqui. Por quê? Eu vou pregar depois da música e eu fico ali falando com o Senhor. E até nas canções, algumas partes, algumas letras falam comigo. A palavra de Deus inserida na música. E eu fico ali meditando. E quando vem luz na minha vida, revelação, eu começo a rir. Eu rio. Eu dou risada. Por quê? Porque queima no meu coração como uma verdade. Queima no meu coração. Está acontecendo isso agora. Porque depois eu olho no vídeo e eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha dessas coisas. Porque eu estou ali, eu estou com o olho fechado, eu estou pensando na palavra, a palavra que está sendo pregada, a Andressa ministrando, eu estou ouvindo aqui, eu estou meditando, e o Senhor vai falando, eu coloco a mão na mente assim, eu dou uma coçada e falo, Senhor, eu dou uma risada, como se eu já estivesse ali palpando, irmão, a bênção, a promessa que o Senhor está me fazendo naquele momento. Oh Deus! Está entendendo? Ela faz queimar no nosso coração. E há dois termos usados no original, no grego, que são igualmente traduzidos como palavra. Ok? Então no grego existem dois sentidos para o nome palavra. Então, para nós no português, palavra é palavra. Ok? Mas no grego existem dois sentidos de palavra. Significa logos e rema. Ok? Então esses dois termos são traduzidos unicamente ou unificados como palavra, porque são vistos como sinônimo. Na palavra de Deus, hoje tem aplicativos, que quando você clica na palavra, qualquer palavra da Bíblia, você clica com o dedo, ela te traz a originalidade da palavra, o significado real da palavra. Então vamos colocar aqui de maneira prática. Na Bíblia está escrito palavra em diversos lugares, sim ou não? Sim. O nome palavra está descrito aqui em diversos lugares. Quando você clica na palavra, no escrito palavra, ela vai trazer a tradução se ali tem um sentido logos ou rema. Está me entendendo? Por quê? Porque o Espírito de Deus assim lhe aprova. Ok? Então, a palavra escrita, que é logos, a palavra escrita e a palavra rema, que é o que? Revelação. É vida.
Rema é o que Deus está falando com você especificamente. Eu vou trazer de maneira prática aqui para você. Então aqui vamos falar primeiramente sobre o Logos. Como que nós definimos Logos? Bom, como eu disse, Logos é a palavra escrita. É aquilo que Deus falou e que foi registrado na sua palavra para nossa orientação, ou seja, para nossa informação. Então, o Logos contém o que Deus falou pelos profetas, inclusive por meio de Jesus Cristo. Esse é o Logos. Logos é essa palavra que eu estou ministrando para você. É a informação que eu estou passando para você. É a orientação que eu estou passando para você. Todas as quartas-feiras eu estou passando e transmitindo para os irmãos, aqueles que assistem, o que? O Logos. Para quê? Para que você fique familiarizado com a palavra de Deus. Amém. É o conhecimento, é a letra, ou seja, a palavra escrita, a Bíblia. E é extremamente importante que você conheça o Logos, ou seja, a Bíblia no seu panorama. Amém. Vou te mostrar aqui de maneira prática alguns versículos no original com termos Logos. Tem aí, Luciano? João 14. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. A palavra aqui é Logos. Por quê? Guardar a palavra é deixar armazenada no seu coração. Deixá-la lá. Porque em algum momento ela vai, ó. É uma informação. João 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra, ou seja, o Logos, é a verdade. Ou seja, a palavra escrita é a verdade, não há outra verdade, não há outra filosofia, não há outro livro que se possa dizer que é a verdade absoluta de Deus, ok? Hebreus capítulo 4, porque a palavra Logos é viva e eficaz, ela é viva e eficaz, ela é muito útil, ela é muito na nossa vida. Colossenses 3, a palavra que é Logos de Cristo, a mensagem de Cristo, habite em vós ricamente. O que Paulo está dizendo? Que a palavra escrita deve habitar em nós ricamente. É por isso que você precisa aprender mais sobre a palavra, sobre a Bíblia. Devemos ler, devemos meditar, devemos decorar esta palavra, porque sem o conhecimento da palavra escrita, nunca chegaremos à experiência seguinte. Qual é a experiência seguinte? O rema. A palavra de Deus diz que o Espírito que o Espírito nos faria lembrar de todas as coisas que nós temos ouvido. Agora, do que você vai lembrar se você não? Amém. Não tem sentido. Lembrar do quê? Você esqueceu as chaves? Você esqueceu o documento de casa? Não é isso não. A palavra de Deus deve habitar ricamente, para que no dia que você precisar dela, o Espírito Santo faça. Aleluia. E o rema seja uma realidade na sua vida. Primeiro, dissemos semana passada, primeiro é o natural, depois o espiritual. Primeiro se encha da palavra, depois o sobrenatural vem. Amém? Agora, para finalizar, o que é o rema? Falei para você, quando Logos é a palavra falada no passado e que se tornou escrita, o rema é o que, irmãos? É a palavra que Deus está falando conosco, pessoalmente, de forma individual. É aquela palavra, como eu disse para você, estava ali no canto, queimando individualmente no meu coração, pessoalmente no meu coração. Hoje, agora. Olha só no Novo Testamento algumas passagens, onde é usado o rema. Mateus 4. Está escrito, olha só, está escrito.
já está estabelecido, ok? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra rema, que procede da boca de Deus. Ou seja, nem só de pão, de sustento natural vive o homem, mas de toda a palavra que você vai precisar em momentos oportunos, que é o rema, que procede da boca de Deus. Então, tanto o Logos quanto o rema são palavras de Deus. Uma é consequência da outra. Primeiro é a palavra escrita, enquanto a última é a palavra revelada. Ok? Romanos 10. A fé vem através do quê? Ninguém vai falar? Não está aparecendo? Irmão, eu tenho fé, mas eu preciso da ajuda do irmão para saber se está aparecendo ali. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra revelada, rema, de Cristo. Porque, irmãos, porque o que gera fé não é saber simplesmente intelectualmente. Não é isso que vai gerar fé no seu coração, mas é ter a palavra queimando no nosso coração pelo Espírito Santo. Você pode saber que Deus vai te guardar de todo o mal, vai te guardar do maligno, vai te guardar das enfermidades, mas isso só é informação. Quando isso for uma realidade, aí sim, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Quero te falar aqui, para terminar. A Bíblia fala que um homem chamado Simeão, lá em Lucas capítulo 2, avançar aí, Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, fala de um homem chamado Simeão. A Bíblia fala que esse homem era justo e temente a Deus, e ele diz o seguinte, lá em Lucas 2: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra rema. Segundo a palavra que o Senhor falou diretamente para mim. Não falou para aquele, não falou para aquele, não falou para aquele, falou para mim. Despede o teu servo. Por quê? Porque antes de Jesus nascer, Deus havia falado para este homem, por meio de revelação, que ele não morreria enquanto não visse o Salvador. Deus disse para ele. A Bíblia não fala de onde esse homem veio, não fala de que família ele era, se tinha alguma linhagem, mas ele estava ali para profetizar sobre o menino Jesus naquele contexto. E ele pegou o menino no colo e disse: Senhor, despede agora eu posso morrer em paz, porque o teu servo, segundo a tua palavra, já viu o menino. Foi isso que ele disse, e ele morreu. Então aquela palavra que Deus tinha dito para ele antes, se tornou rema no momento que Jesus nasceu. Outra coisa, outro exemplo, lá em Isaías capítulo 7, o profeta Isaías profetizou acerca do nascimento de Jesus. Sim ou não? Está lá. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem concederá e dará à luz um filho. Isso é uma profecia de milhares de anos, de centenas de anos atrás. Centenas de anos atrás. O profeta Isaías disse isso. A virgem, olha só que coisa louca, naqueles dias doido. Virgem dá filho. O nome dele vai ser o quê? Deus conosco? Coisa estranha de se ouvir, né? O profeta era tido como maluco. Mas aí, no dia que o anjo, 38, no dia que o anjo visitou Maria, o que Isaías disse no passado se tornou agora o quê? Uma realidade. Disse o quê? Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim. Você sabe que todo judeu, pelo menos deve, saber todas as profecias. Todo judeu que se preze, ele deve saber acerca da história de Israel, sim ou não? Sim. Ele deve saber.
Você sabe que aqui no Brasil nós estudamos a história do Brasil, sim ou não? Lá em Israel, todo jovem, todo o pessoal, né, toda a garotada, o ensino lá é sobre a Bíblia, porque é na Bíblia que está contida a história do seu povo. Eu acho um grande privilégio isso. É ou não é? É maravilhoso saber que você veio do índio. Estou brincando. Mas, né? Maravilhoso saber a história do Brasil, da cidade do país que você vive, 500 anos, 500 e poucos anos, né? De história. Nós aprendemos isso, mas lá em Israel não. Então, Maria certamente sabia sobre essa profecia. Sim ou não? Mas Maria, eu acredito que ela jamais pensou que seria ela. Você não acha, irmão? Eu acho. Jamais eu acho que ela pensou, sou eu. Mas no dia que ela recebeu o anjo, e o anjo falou, você vai dar luz ao Salvador. Eu acredito que veio Isaías na cabeça dela na hora. E ela disse o quê? Que se cumpra em mim a profecia de Isaías. Que palavra é essa? É a palavra que Isaías tinha proferido lá, centenas de anos atrás. O que ela está dizendo? Que se cumpra o rema. Não era para fulana, beltrana e nenhuma outra mulher o que o anjo estava dizendo. O anjo estava dizendo especificamente para Maria. E ela disse que se cumpra em mim. Esse é o rema da minha vida. E o anjo se ausentou dela. Por quê? Porque ele entendeu. Então, quando nós temos o rema do Senhor, nós temos realidade. Vamos ficar de pé? Irmãos, pergunta: qual é a palavra? Ou seja, qual que é o rema que arde no seu coração hoje? Qual é a palavra que queima no seu coração hoje? O que arde? Eu creio que naquele dia ardeu no coração de Simeão. Naqueles dias ardeu no coração de Maria, ao ponto dela falar, que se cumpra em mim a tua palavra. Quando nós temos o reino, a revelação, nosso coração vai queimar e a glória de Deus vai se manifestar. A vida do Espírito vai te pegar. Oh Deus! Vamos orar, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, priorizando a revelação que o Senhor deseja que nós tenhamos na nossa vida. Queremos ser alcançados, ó Pai, por essa vida, essa transformação, essa fé. Queremos, Pai, nossa vida, todas as suas promessas. Pai, queremos declarar que nós priorizamos com um coração consagrado, com um coração aberto, com um coração limpo, sem véu, cheios da tua palavra, para adquirirmos como filhos de Deus a revelação, ó Pai, a revelação que o Senhor deseja para nós. Queremos ter revelação de Cristo, queremos olhar para Ele, queremos contemplá-lo, queremos ser transformados de glória em glória. A cada dia queremos crescer mais, avançarmos mais, amadurecermos mais, para nos apropriar da herança que está destinada a nós. Por isso, Senhor, que a tua palavra habite em nós ricamente, ricamente, ó Pai. Que o Logos, Pai, seja na nossa vida, que o Senhor nos encha com o Logos, com a palavra escrita, mas para que no final o rema venha a explodir, haja luz, haja revelação na nossa vida, e o teu nome, Pai, o teu nome, em nome de Jesus. Você pode agradecer a Ele? Você pode dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor me dá o privilégio, Pai, de ouvir todas essas coisas. É um privilégio para nós, o Senhor desvendar, o Senhor abrir o nosso entendimento, o Senhor nos trazer, Pai, essa revelação. Oh Senhor, é um privilégio para nós termos nessa noite essa revelação, essa palavra sendo compartilhada
Pai, te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Se o João quer falar algo, quer falar algo, seu João? O seu João, para nós encerrarmos aqui. Se ele só falar um pouquinho alto, o Luciano aumenta mais um pouquinho o microfone. Eu vou ficar no distanciamento aqui. É só falar sobre o que aconteceu na minha vida. Eu falei do Luciano, falei do pastor também. Mas eu sou do grupo de risco e mesmo mais que eu tive todos os cuidados, mesmo assim fui infectado. E o André tinha muita preocupação no começo que eu fosse infectado devido à minha situação. Mas eu só quero falar para os irmãos e as irmãs que, como diz a Bíblia, e o cairão à direita e o cairão à esquerda, mas tu serás atingido. Eu fui atingido, mas não fui vencido, com as graças de Deus. E estou aqui, junto com os irmãos, que Deus tem esse propósito para mim, para que eu fique mais tempo aqui com os irmãos. E para a honra e glória do Senhor Jesus, estou aqui, congregando com os irmãos. Agradeço muito a Deus. Teve momentos difíceis na minha vida, que eu achava que eu não iria aguentar. Teve momentos de muita falta de ar, muitas dores de falta de ar, mas mesmo assim, Deus me curou, me livrou de todo o mal, em nome de Jesus. Só agradeço as orações dos irmãos, agradeço a Deus por ter me libertado desse maligno. Em nome de Jesus, eu agradeço pelas orações e agradeço a Jesus. Amém. Em nome de Jesus, estou aqui para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Seu João, Deus abençoe a sua vida. Que isso aí jamais faça parte da sua vida novamente. Amém? Aleluia. Para encerrarmos aqui, eu gostaria de falar com você. Eu estou vendo alguns nomes aqui que estão nos assistindo. Eu queria pedir para você que, se na medida do possível você puder compartilhar essa palavra com outras pessoas, com as pessoas do seu perfil no WhatsApp, não, no Facebook, você faça isso em nome de Jesus. Eu quero convidar você também, se você tem a oportunidade, se você quiser nos visitar, estar conosco aqui, nós o receberemos, te receberemos com todo carinho, com todo amor de Deus na sua vida. Eu sei que tem algumas pessoas que nos assistem, eu abro minha sala de vídeo aqui também, algumas pessoas entram, não sei se todas, ou algumas apenas, são aqui do Guarujá, aqui de Vicente de Carvalho, se você tem a oportunidade de nos visitar, eu faço esse convite para você, mas também deixo aí o desafio para você compartilhar no seu perfil, na sua página do Facebook, hoje eu estou falando tudo no plural, na sua página do Facebook, para compartilhar essa palavra que nós proclamamos hoje, ok? Quero convidar também você e a todos os irmãos aqui, na quarta-feira, nós estaremos lá ministrando o Rema, a palavra escrita do Senhor. Se bem que sempre quando nós compartilhamos as quartas-feiras, nós acabamos ali falando de algum Rema, de alguma revelação. Então eu convido você também, quarta-feira às 20 horas, a estar nos acompanhando na quarta da oração e do ensino da palavra de Deus com o tema ceifeiros. Nós estamos aí, ou acabamos de ler os livros históricos. Vamos agora, se eu não me engano, os livros poéticos, ok? Então convido você, quarta-feira às 20 horas. Você pode estender a sua mão direita? Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar e profetizar sobre a vida dos meus irmãos, que essa semana será uma semana cheia de revelação. Corações queimarão, que o amor do Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo
seja na sua vida, e que o Espírito Santo, o Espírito Consolador, te console, te guie, te direcione, hoje e sempre, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que você possa desfrutar do melhor do Senhor. Amém?